Olá, tudo bem? Aqui é a professora Eli e na aula de hoje nós falaremos sobre porcentagem. Vamos lá? Porcentagem. O que é? Como calcular? Vamos ver alguns exemplos e exercícios. Primeiro, porcentagem é uma fração, pessoal, cujo denominador vai ser 100. Sempre. Então, por exemplo, quando eu digo 35%, eu estou me referindo a 35 por 100, denominador 100. Quando eu digo 4%, em fração, isso quer dizer 4 por 100. 2,5%, em fração, eu tenho 2,5 por 100. Então, porcentagem sempre será uma fração cujo denominador vai ser 100. Uma das formas de calcularmos a porcentagem sobre algum valor é multiplicando a taxa percentual pelo valor. E, posteriormente, nós vamos dividir o resultado que a gente obteve pelo número 100. Por exemplo, se eu peço para você, calcule 20% de 1.500. O que é 20%? Em fração, nós vimos que é 20 por 100. Se eu multiplicar, então, 20 por 100 por 1.500, eu vou obter 300. Agora, como que eu multiplico, né? 20%, 20 por 100, que é a fração, pelo número 1.500. Eu vou fazer 20 vezes 1.500, que dará 30.000, e aí eu divido por 100. Então, vejam, uma das formas de calcularmos a porcentagem sobre algum valor é multiplicando essa taxa percentual, que é 20%, pelo valor. Então, eu multiplico 20 por 1.500 e depois eu divido o resultado por 100. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, eu quero que você calcule 30% de 800. Então, você vai transformar 30% em 30 por 100, em fração. A palavrinha de na matemática, pessoal, ó, palavrinha de é vezes. Vamos colocar agora 800. Como que eu multiplico 30 centésimos por 800? Eu vou multiplicar 30 por 800 e o resultado eu vou dividir por 100. 30 vezes 800 vai dar 24.000. Eu vou dividir isso por 100, que vai dar 240.000. Opa, perdão, vai dar 240. Lembrando que eu posso utilizar aqui também, pessoal, a técnica do cancelamento. Então, como que seria a técnica do cancelamento? Eu posso simplificar 0,0 com 0,0, sobraria aqui para mim apenas o 30 vezes 8, que dá os 240. Vamos ver mais um exemplo? 25% de 400. Eu coloco aqui 25 por 100, multiplicado por 400. Vou multiplicar 25 por 400, o resultado vou dividir por 100. 25 vezes 400, isso vai me dar 10.000. 10.000 não, desculpa, pessoal, vamos fazer aqui, né? 25 vezes 400, se eu simplificar aqui 00 com 00, isso vai me dar 100, né? Agora, multiplicando direto,
Isso daria 25 vezes 400. Isso vai dar 10.000. 10.000 simplificado por 100, aí eu chego no 100, que é o que sobrou. Ok? Também podemos calcular porcentagem utilizando números decimais. Então, vamos ver como que a gente poderia fazer. 30%, pessoal, lembrando, por cento, né? Em fração é 30 por 100. Se eu dividir 30 por 100, isso vai me dar 0,3. Se eu multiplicar agora 0,3 por 800, isso vai me dar 0,3 vezes 800, ó, vamos multiplicar aqui do lado. 0,3 vezes 800, 0,024, isso vai me dar uns 240. Vejam que a resposta, né, é a mesma lá do exercício anterior. Eu estou trabalhando com o mesmo exercício. Já na letra B, se eu transformar 25% em 25 sobre 100, dividir 25 por 100, isso vai dar 0,25 em número decimal. Se eu pegar agora 0,25 e multiplicar por 400, vamos fazer a continha aqui ao lado. 400 vezes 0,25, 0020, 008, 00010. Vou contar duas casas para pôr a vírgula e vou chegar no resultado 100, que é o mesmo resultado lá do exercício anterior. Então, vejam, eu posso calcular porcentagem utilizando frações ou utilizando números decimais. Agora vamos ver como que eu posso calcular porcentagem mentalmente, fazendo aí a conta, né, de cabeça, cálculo mental. Para o cálculo de porcentagem com 10%, 1% e múltiplos desses valores, podemos utilizar outras estratégias. Vejam aqui, por exemplo, o que seria 10% de 400? 10% de 400 é 10 por 100 vezes, né? Palavrinha D é vezes 400. Multiplico 10 por 400, que vai dar 4.000, divido por 100, posso simplificar aqui 00 com 00, técnica do cancelamento. Quando eu divido por 00, quando eu simplifico 00, eu estou dividindo essa fração por 100. Estou dividindo numerador e denominador por 100. Chegando aí no número 40. Então, pessoal, se 10%, né, de 400 é 40, o que aconteceu? Eu tinha 400, agora eu tenho a resposta 40. Vejam que simplesmente eliminamos aqui o último zero. Então, sempre quando eu calculo 10% de algum número, é a mesma coisa que calcular 1/10 desse número. E calcular 1/10 de 400, calcular 1/10 de 400, é a mesma coisa que pegar 400 e dividir por 10. Por isso que a gente chegou aí na resposta 40. Então, calcular 10% de qualquer valor sempre vai ser 1/10 do valor. Ou seja, basta dividirmos o número por 10.
Então, vamos ver alguns outros exemplos. Por exemplo, calcule 10% de 340. Então, o que seria 10% de 340? É 10 por 100 vezes, lembrando, né, pessoal, que o vezes, ele pode ser representado assim, com um X, ou pode ser representado com um pontinho. Então, é 10% de 340, multiplico 10 por 340, que vai dar 3.400, dividido por 100, que vai dar 34. Mas vamos fazer isso mentalmente agora. 10% é a mesma coisa que 1/10 de 340. Se eu pegar, então, 340 dividir por 10, vai dar 34. Ou seja, bastaria, então, que eu pegasse o 340 e dividisse por 10. Ou seja, basta eliminar esse último zero, chegando aí na resposta 34. Vamos fazer esse aqui, então? A letra B, vamos ver aí se vocês entenderam? 10% de 255. 10% é a mesma coisa que 1/10 de 255. Basta pegar, então, o 255 e dividir por 10. Nem preciso fazer a conta, basta colocar uma vírgula entre o 25 e o 5. Então, isso dá 25,5. Sempre que eu divido um número por 10, basta eu colocar a vírgula da direita para a esquerda, eu conto uma casa e acrescento a vírgula. Agora, vamos ver 1% de qualquer valor. 1% de qualquer valor vai ser a sua centésima parte. Observe aqui o nosso exemplo. Por exemplo, eu quero calcular 1% de 200. O que é 1%? 1% é 1 por 100, vezes 200. Então, isso vai dar, multiplicando, né, 1 por 200, isso vai dar 200 sobre 100. Divido, posso simplificar 00 com 00, cheguei no número 2. Ou seja, pessoal, calcular 1% de 200 é a mesma coisa que pegar o 200 e dividir por 100. Por quê? Porque é a mesma coisa que calcular a centésima parte de 200. Então, sempre que eu for calcular 1%, eu vou estar calculando a centésima parte do número. Vou simplificar e vou chegar no número 2. Vamos ver aqui uns exemplos. 1% de 400 é 1 por 100 vezes 400. 400 vezes 1 vai dar 400 dividido por 100. Isso vai dar, simplificando, isso vai dar 4. Agora, vamos fazer, então, de uma outra forma mais simples. Sabemos que 1% equivale à centésima parte de 400. Então, se eu pegar 400 e dividir por 100, isso dá para ser feito, né, mentalmente, isso vai dar 4. Ou seja, pessoal, eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, e excluir esses dois zeros. Na letra B, 1% de 10.000. Se eu excluir esses últimos dois zeros, sobrarão 100, que é a nossa resposta. É a centésima parte de 10.000. Fácil, né? Conhecendo agora os valores de 1% e de 10%,
poderemos calcular facilmente outras porcentagens. Por exemplo, vamos calcular agora 15% de 550. Poderíamos fazer 15 por 100 vezes 550. Posso simplificar 0 com 0. Vou multiplicar 55 vezes 15, que vai dar 1 vezes 5, 5, 1 vezes 5, 5, 825. Vamos dividir isso agora por 10. Lembrando, hein? Não precisa nem fazer conta, basta colocar a vírgula. Da direita para a esquerda, uma casa. Então, poderíamos fazer assim. Só que nós sabemos, né, dos exercícios anteriores, que 10% de 550 basta tirarmos um zero. Então, vai dar 55. Agora, vamos calcular 5%. Para chegar no 5%, lembrando, né, pessoal, que 5% é a metade de 10%. Então, se eu sei que 10% é 55, quanto é a metade de 55? Vamos pegar 55, vamos dividir por 2. Vai sobrar aqui, né, ó, 2 vezes 7, 14. Vai sobrar 1. Coloco vírgula, acrescento 0. Vai dar 27,5. Se eu somar agora 27,5 com mais 55, vou fazer aqui, ó, para vocês. Nós vamos somar 10% com mais 5%. Lembrando que a adição de número que tem vírgula tem que ser inteiro embaixo de inteiro, né? Decimal embaixo de decimal. Então, eu coloco lá em cima 55,0 mais 27,5. Isso vai dar 12, subiu 1, 82,5. Vejam que chegamos na mesma resposta. Vamos ver mais um exemplo. Precisamos calcular aqui 26% de 300. Como que eu posso transformar esses 26%? Eu posso transformar em 10%, mais 10%, mais 5%, mais 1%. Sabemos que 10% de 300 é só tirarmos 2 zeros. 2 não, perdão. É só tirarmos um zero, né, pessoal? Então, isso vai dar 30. 10% aqui de novo vai dar 30. 5% é a metade, 5% é a metade de 10%. Se 10% deu 30, 5% vai dar 15. Agora, vamos calcular 1%. Se 5% é 15, pessoal, quanto vai ser 1%? Basta dividirmos esse 15 por 5. Porque o que aconteceu daqui para cá? Houve uma divisão por 5. Então, se eu pegar o 15 e dividir também por 5, eu vou chegar em 3. 1% equivale a 3. Vamos somar tudo. 30, 60, 75 mais 3, 78. Então, 26% de 300 equivale a 78. Transformando agora as frações em porcentagem, nós vamos fazer o contrário. Sabemos que 3% equivale a 3 por 100, né? Aqui está escrito na forma de porcentagem e aqui nós temos na forma de fração. E quanto seria 2,50 avos em porcentagem, né?
Como que eu transformo 2/50 em porcentagem? Então, uma maneira, pessoal, seria multiplicarmos os 50 por 2, que vai dar 100. Só que se eu multipliquei o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador também pelo mesmo número, que vai dar 4 centésimos. 4 centésimos, isso em porcentagem, é 4%. Outra maneira seria pegarmos o numerador e dividirmos pelo denominador. 2 não dá para dividir por 50. Eu coloco aqui 0, acrescento 0. Ainda não dá para dividir, coloco 0, acrescento mais um 0. 200 dividido por 50, isso vai dar 4. E não sobra nada. Vejam que em número decimal, isso deu 0,04, que é 4 centésimos. Vamos escrever isso aqui agora em fração. 4 sobre 100. E 4 sobre 100 equivale a 4%. E quanto seria 6/25 em porcentagem? Mesma coisa, né? Como que eu transformo 25 numa fração de denominador 100? Basta multiplicar aqui por 4. Só que lá em cima eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, senão a minha fração não fica equivalente, que vai dar 8 centésimos. E 8 centésimos é 8%. Agora vejam, se 2 sobre 50 era 4%, agora eu tenho uma fração aqui, ó, que é 6/25, né? Vamos corrigir aqui. É 6/25. Então, nesse caso, vai dar 24 centésimos, que é a mesma coisa que 24%. Ok? Se nós dividirmos também o 6 por 25, vamos tentar fazer aqui. 6 dividido por 25, não dá para dividir, coloco 0, acrescento 0. 60 dividido por 25 vai dar 2. 25 vezes 2 é 50, não vai, vai sobrar 10. Continuo a conta, né? Continuo acrescentando 0. E aí eu tenho aqui 4. E aí não vai me sobrar nada. 0,24, esse número passando para a fração, é 24%, que é a mesma coisa que 24%. Tudo bem? Outros exemplos. Vamos transformar agora as frações abaixo em porcentagem. 7 por 100. Como que eu transformo esse denominador 10 num denominador 100? Multiplicando por 10. Lá em cima vai dar 70. 70 centésimos é 70%. Agora aqui, como que eu transformo o 20 num denominador 100? Multiplicando por 5. Lá em cima também, que vai dar 15 centésimos, 15%. Como que eu transformo um quinto em porcentagem? Vou transformar o denominador em 100, multiplicando por 20. Vamos supor que você não saiba que é o número 20 aí, né? O que você poderia fazer? Você pega o denominador 100 e divide pelo denominador aqui que você tem. Você faz a operação inversa. E aí você descobre que você tem que multiplicar pelo número 20. Veja o exemplo de cima. 100 dividido por 20, você encontra o 5. 100 dividido por 10, você encontra o 10. Lá em cima, multiplico por 20 também, que vai dar 20 centésimos,
que é a mesma coisa, né? Nem preciso simplificar aqui, não há necessidade, porque eu vou transformar agora esse 20 centésimos em 20%. Finalizando, vamos ver agora uns probleminhas. Mariane ganhava R$ 5.500 por mês. Sabendo que o seu salário teve um aumento de 14%, determine o seu novo salário. Então, vejam, nesse problema, nós vamos ter que calcular 14% de R$ 5.500, que é o salário aí de Mariane. 14% equivale a 14 por 100 vezes 5.500. Vou multiplicar 14 por 5.500. Depois, vamos dividir o resultado por 100. Posso simplificar aqui 00 com 00 e vamos ver, então, quanto dá 14 vezes 55. 20 sobe 2, 7, mais 20 sobe 2, 7. 077, 770. 770, pessoal, é o que aumentou o salário da Mariane. Olha que beleza, né? O salário dela era de 5.500, como ela teve um aumento de 14%, então pegaremos o salário antigo e somaremos com 770. Isso vai dar 6.220. Então, resposta aí, o novo salário será de R$ 6.270. Um bom salário, né? Probleminha 2. Dos 200 alunos de um determinado curso, apenas 30% não gostam de matemática. Então, vejam, nós temos aí 200 alunos numa turma, desses 200 alunos, 30% deles não gostam de matemática. O problema pergunta: quantos alunos desse curso gostam de matemática? Então, uma das maneiras de fazermos seria calcular 30% de 200 alunos. 30% é 30 por 100. A palavrinha de é vezes 200. Vou multiplicar 30 por 200, que vai dar 60.000. Desculpa, 6.000, né? 200 vezes 30, 6.000. Vamos dividir isso por 100, e aí chegaremos no 60. Tá ok? Como o curso, né, tinha 200 alunos, e 60, que equivale a 30%, não gostam de matemática, nós teremos, então, que tirar. Então, vamos pegar 200, vamos tirar 60. Isso vai dar 140. Então, resposta aí. Quantos desses alunos gostam de matemática? Gostam de matemática. Gostam de matemática, 140 alunos. Outra maneira, pessoal, de fazermos, nós também poderíamos ter calculado aqui, ao invés de calcularmos 30% de 200, nós poderíamos ter calculado 70% de 200. Por que, né, 70% de 200? Esse 100%, esses 200 alunos equivalem a 100% dos alunos.
Se 30% não gostam de matemática, os que gostam, então, vai equivaler em porcentagem 70%, porque nós vamos pegar 100%, vamos tirar os que não gostam, e aí a gente chega naquela porcentagem dos que gostam. Então, se vocês calcularem aí 70% de 200, vocês já chegarão nos 140 alunos, que é a resposta dos alunos que gostam de matemática. Tá ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse assunto sobre porcentagem. Se você gostou, se foi útil para você, se te ajudou, curta o meu vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no meu canal para as próximas novidades, tá ok? Próximo vídeo, falarei sobre cálculo de MMC e de MDC, que é um assunto também, né, principalmente lá no 6º ano, 7º ano, bastante interessante, ok? Obrigada, então, pela participação aí de vocês, pela companhia. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, obrigada.